Olá, amigos. Estamos aqui de retorno a essa casa querida, Instituto Kardecista da Bahia, que muito me honra todas as vezes em que nos convida a contribuir com os estudos de uma casa que persevera e preserva há quase um século com essa tradição em investir no estudo, na pesquisa, sabendo que nós, trabalhadores da seara, precisamos estar sempre nesse caminho de estudo, de aprendizado, de autoeducação, porque dessa maneira, com certeza, a nossa tarefa só se enriquece e os trabalhos na casa são favorecidos também, porque nós vamos estar o tempo todo laborando dentro das perspectivas que nos são oferecidas do melhor. Portanto, repito, é uma satisfação poder estar hoje contribuindo com essa modalidade de trabalho que é o estudo do Evangelho. No dia de hoje, o Departamento Doutrinário, através do nosso querido amigo Edivaldo César, nos solicitou para que nós possamos falar do capítulo 108 do livro Pão Nosso, um livro que é uma obra-prima ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Peço licença para ler o capítulo. O capítulo tem um nome maravilhoso, oração. Abre aspas. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vontades que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Façamos aqui, amigos, uma análise muito interessante, passagem muito boa de analisar. Porque qual é a proposta aí desse capítulo denominado oração? Nós temos toda uma discussão sobre as nossas exigências particulares, a forma como nós nos dirigimos à divindade, numa espécie de troca de favores, onde nós acreditamos que aquilo que pedimos e como pedimos deve ser feito à guisa da vontade do Criador.
Outra situação, a nossa dificuldade de entendimento das ações. Como é que eu posso me conciliar, me consociar com o mal ou com o bem? Como é que eu posso entender as justificativas que eu mesmo utilizo para determinados comportamentos que tenho? É um capítulo muito curto, no sentido de, do ponto de vista do que vem escrito, mas de uma profundidade tão grande, porque é possível de se fazer várias análises sobre ele. Inclusive, quando há uma citação da maneira como eu encaro o que me chega, onde eu fico o tempo todo em injustificáveis, e Emmanuel usa esse termo, para dizer, injustificáveis queixas. Então, eu me queixo. O que me chega é sempre algo que é destruidor, é sempre algo que eu não mereço, e eu faço todo um esforço no sentido de me vitimizar. E o nome do capítulo é oração. A oração que é colocar o amor em movimento. A oração que é um instrumento de renovação para todos nós. A oração que é depurativa, que é curativa, que é um refrigério para a alma. Como eu me relaciono com a divindade? Outra questão que pode ser analisada neste capítulo. Como é que eu estou entendendo a resposta do alto para mim? E aí, se formos olhar alguns detalhes dessa passagem, podemos nos reportar para o capítulo 27 do Evangelho, pedis e obtereis, e vamos ver realmente que pedido estamos fazendo, a obtenção do que nos chega e como nós lidamos com essa relação. A oração é um instrumento de renovação. A oração, a rogativa, quando fazemos em estado de verdadeira conexão, sempre chega, meus amigos. E a resposta do alto vem a partir da necessidade que verdadeiramente temos. Porque nós nos utilizamos muitas vezes de um pseudo-poder tão grande que nós queremos determinar o divino qual é a nossa real necessidade. E ele sabe. Quantos de nós fazemos pedidos que, aos olhos de Deus, para nós, vai ser de grande prejuízo? Serão de grande prejuízo, porque nós podemos fazer o pedido ou os pedidos. E mais adiante, no momento em que não conseguimos, alguns de nós, inclusive, nos revoltamos com a divindade. Mas mais adiante, quando percebemos que o que obtivemos foi uma graça, porque o que verdadeiramente desejávamos não era para nosso bem, para nossa felicidade, aí nós esquecemos de agradecer. Qual é a relação que eu estabeleço com o divino? Uma grande questão nesse contexto. Ele traz também essa discussão sobre essa treva. Que treva é essa? Aliás, nós espíritas gostamos muito de estar nessa articulação dessa palavra, né? Os grupos espíritas estão sendo destruídos por uma treva, por uma legião, por uma pleiade de espíritos do mal. Usamos muito esse termo. E nós, espíritos encarnados, o nosso lado trevoso, o nosso lado, a nossa sombra, tão bem falada e bem discutida por Joana. E outro dia, ouvindo o professor Divaldo, ele dizia: onde existe sombra, segundo Joana, existe ausência de luz. A luz é aquela necessidade que temos de colocar este farol que todos nós temos a oportunidade de acender para que seja aceso, para que esta luz brilhe a luz do Evangelho. O Evangelho que é nosso amigo, irmão, carro-chefe para as nossas maiores necessidades. O Evangelho que tem capítulo sobre a oração. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é todo denominado coletânea de preces.
E quando nos debruçamos sobre esse capítulo, lá encontramos preces para todas as nossas situações. Preces por um agonizante, prece para pedir um conselho, prece pelos espíritos endurecidos, prece por alguém que acabou de partir. Observem a inteligência do mestre quando nos traz todo esse arcabouço, a sagacidade, inteligência e organização do codificador Kardec, que vem, trazendo o Evangelho capítulo por capítulo e no final o capítulo 28, coletânea de preces. Onde nós precisamos, amigos, nos debruçar. Orar é colocar o amor em movimento. Orar é compreender que neste momento a nossa asepsia psíquica é feita com uma intensidade tão forte que quantos de nós muitas vezes estamos com dores físicas e terminamos uma oração com tanta veemência que essas dores ou desaparecem ou são balsamizadas pelo poder divino. Compreendamos que não somos vítimas de nada nem de ninguém. Compreendamos que todo o processo pelo qual passamos tem um porquê e um para quê. Compreendamos que o melhor a fazer por nós mesmos é trabalhar na ação do bem, é caminhar no bem, é não permitir que as ideias que chegam no nosso campo mental, que nos dizem que somos incapazes, que nos dizem que não temos condição de sair de padrões difíceis, que nos dizem que não vamos conseguir vencer uma dificuldade, não permitamos que essas ideias nos dominem e tenhamos muito cuidado com a vibração que emitimos. Tenhamos muito cuidado com a sintonia que estabelecemos, porque é neste nível de sintonia que vamos dar campo para os nossos irmãos que estejam com ideias do bem ou que estejam com ideias do mal. E somos antenas todo o tempo sintonizados com os dois padrões. Portanto, meus amigos, oremos. Façamos da oração nosso instrumento renovador. Façamos da oração nosso meio de relação com o divino. Façamos da oração o campo que nos coloca em uma magnetização com o bem. A oração que liberta, a oração que acalma, a oração que anima, a oração que nos diz: confie em Jesus, confie no Pai, confie em Maria Santíssima, confie na espiritualidade, porque com certeza a oração, inclusive, nos dá boas ideias para sairmos de momentos de muita dificuldade. Utilizemos a oração também para agradecer, porque muitas vezes só lembramos de orar nos momentos de dificuldade. A maioria de nós só lembra para pedir ou nos momentos de desespero. Mas lembremos que orar também é agradecer. É trabalhar a gratidão com a divindade por estar sempre do nosso lado, nos colocando em um lugar do bem, nos colocando na harmonia com o universo, nos dizendo que confiemos, que façamos a nossa parte, porque a felicidade, que é um estado de espírito, é conquistada por essa energia que a oração nos possibilita construir no nosso âmago. Agradeço mais uma vez a oportunidade do convite feito por essa casa querida, desejando a todos muita paz, muita luz e oremos. Oremos sempre, porque é ela o instrumento para a nossa melhoria de conduta. Até breve e muito obrigada.